Graça e paz, amados, meus queridos irmãos, agora estamos na graça, amém? Glória a Deus, Deus está conosco todo o tempo, mais uma pérola do papai, amém? Deus é tudo, Ele está no controle de tudo, sempre Ele teve, né? E costumo também dizer que nós estamos na graça e não estão seguindo a mim, está seguindo a Cristo, amém? Todos os vídeos eu vou falar assim, né? Está seguindo a Cristo, não existe dízimo, não existe oferta, não existe santa ceia, não existe batismo nas águas. Deus já batizou a gente, certo? E a oração é uma conversa com o papai, é conversar com Deus. A oração é essa. Conversar com Deus, mais sincero, do fundo do seu coração. Você ora, mas você está com Deus sempre, sempre, sempre. Quanto mais você ora, mais você vai ficar firme com Deus. Entendeu? Firme com Deus. Porque é isso que Deus quer. Ele não precisa de louvor, mas Ele quer. Ele quer que a gente sempre fale com Ele, né? Não fique com a cabeça vazia. Não fique com a cabeça vazia. A cabeça vazia, os outros costumam dizer, que é a oficina do diabo, né? Então, se você tem uma palavra para ler, né? Leia. Não deixe a cabeça vazia, porque não dá bom, né? Você conversando com Deus é bem melhor, tudo melhora. Sem Deus, nós não somos nada, tá certo? A oração tem que ser sincera, do fundo do coração, tá certo? Fé, confiar e crer que Deus enviou seu próprio filho para morrer na cruz. Foi ou não foi? Tá certo? Louve a Deus. Sempre quando vocês estiver na oração, louve. Ele gosta de louvor. Entendeu? Louve a Ele. Porque para Ele, toda a honra e toda a glória é para Ele. Sem Ele, nós não somos nada. Tá certo? Não precisa se ajoelhar. Sentado, em pé, deitado, do jeito que você quiser. O importante é a oração de coração. A oração sincera. Tá entendendo? Todo tempo, exalte a Ele, né? E creia, tá certo? Seja enraizado com Deus, Efésios 3 e Colossenses 2, tá certo? Repito, a oração é uma conversa com Deus, tá certo, meus amores? Vamos lá? Olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvéssemos desfalecido. Gálatas 6, versículo 9. Às vezes, é simplesmente difícil demais ser gentil o tempo todo. Claro, é fácil quando os outros também são gentis. Mas quando você enfrenta oposição dia após dia, quando você enfrenta oposição dia após dia, porque tem gente muito estúpido, ignorante, entendeu? A gente tem hora que perde a paciência, mas não pode. Não pode. Quando eles vêm com 2, 3 pedras na mão, você age com amor. É duro, né? Mas a gente tem que agir com amor. Esse é o coração do papai. Entendeu? Como a mesma coisa que diz, amar o seu próprio inimigo. Olha, amar. Tá entendendo? E orar para ele. Que ele certamente está precisando de alguma palavra. Entendeu? Agora veja. Gentis. Mas quando você enfrenta oposição dia após dia, às vezes dá vontade de desistir.
É só perguntar a qualquer representante de atendimento ao consumidor. O grão fácil é ser gentil para com pessoas que só querem reclamar. Pessoas que só querem reclamar. O cliente pode estar sempre certo, mas não é sempre. Mas não é sempre gentil. Ainda assim, o representante deve manter uma atitude agradável, mesmo na frente de um cliente irritado ou ofensivo. Isto não é fácil. Nesta passagem, Paulo encoraja os Gálatas, que eram um grupo de pessoas voluntárias, a não desistirem da prática do bem. Ele sabia que era uma tarefa cansativa, mas ele garante a eles que tudo valerá apenas no final de conta, quando colherem os benefícios. Ele sabia que no final das contas o bem triunfa sobre o mal e que o povo de Deus é sempre recompensado por sua fidelidade. Veja que palavra, hein? Olha, que gigante. Amém? Deixa Deus no controle da tua vida. Ó, colher o benefício. Ele sabia que no final da conta o bem triunfa sobre o mal, que o povo de Deus é sempre recompensado por sua fidelidade. Veja só. Temos que ter o novo fruto do amor de Deus, gente. Agora, a oração. Pai. Às vezes, é muito difícil agir bem. As pessoas dificultam. Ajuda-me a aguentar firme em face à oposição. Ajuda-me a fazer o bem, mesmo quando ninguém mais parece se importar. Faz o bem, não importa a quem. O importante é fazer o bem. E Deus está vendo a sua atitude. Entendeu? Ajuda-me a fazer o bem, mesmo quando ninguém mais parece se importar. Dai-me a força e resistência para ir até o fim, sabendo que a colheita será abundante. Se eu não perder a coragem, obrigado pelo encorajamento que me dás. Amém? Amém. Glória a Deus. Você viu? Que gigante. Gálatas é sempre bom, gente. Olha aqui. Veja, vou ler o texto e o contexto que dá ainda. Porque o texto e o contexto do Gálatas 6. Aí eu estou lendo o 8 e vou ler o 9. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tá vendo? E não nos cansemos de fazer o bem,
não importa a quem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, tivermos tivemos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tá vendo? Fé. Fé é uma certeza das coisas que não se vê. Você vê o vento? Não, mas sinto. Você vê a energia? Não. Mas se você botar o dedo no interruptor, você leva choque. Tem que ter fé. Do Abraão, a gente já nasceu com fé. Agora só tem que ser ativada. Quando aparece alguma situação na vida de vocês, vocês têm que passar, gente. A fé é isso. Passe. E orando a Deus. Orando a Deus. Orar sem cessar. Ore, que Ele opera na vida de vocês. Entendeu? Tem que orar. A situação não está fácil, não. E ainda tem gente dando dinheiro para pastor. Que não tem pastor, gente. Não tem pastor, não existe pastor. Deus é o nosso pastor, é o nosso pai, é o nosso guia, é a nossa esperança, é a nossa segurança. Deus é tudo. Sem Deus nós não somos nada. Amém. Amém. Graça e paz. Dá um like, dá um joinha e compartilhe. Tá certo, gente? Alguém está precisando de uma palavra e aí você já vai, ajudar essa pessoa. Tá certo, gente? Graça e paz. Amo vocês.